E vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 3. Chegamos em João capítulo 3 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. João 3, versículo 1 até o versículo 15. Vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, entenda quem era Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus e ele tinha um conhecimento enorme do Velho Testamento. Ele era mestre, ele ensinava, ele ia nas sinagogas, ele ensinava. Ele tinha um tremendo conhecimento do Velho Testamento. E era um dos principais judeus. Então não é alguém pequeno que veio procurar Jesus, era alguém com muito conhecimento religioso. E ele chega e fala para Jesus: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então o que Jesus disse para ele direto? Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, o que vai acontecer? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então olha que coisa interessante, Nicodemos não sabia nada disso. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, eu sei que você é religioso, é um mestre, é um dos principais, é um grande influente religioso, tem muito conhecimento. Mas se não acontecer uma coisa em você, se você não nascer de novo, então você não pode ver, ele não pode ver o que é o reino de Deus. Então a mesma coisa hoje, meus irmãos. Olha, a pessoa pode vir à igreja, pode fazer campanha, pode estar com a Bíblia na mão, pode fazer um curso de teologia, pode fazer muitas coisas. Pode fazer mestrado, doutorado, pode buscar a bênção, pode tentar tomar posse da bênção, pode fazer tudo isso que te mando fazer pela televisão e pelo rádio e outras coisas. Mas se não nascer de novo, se não acontecer isso dentro dela, se não houver um novo nascimento, o que vai acontecer? Ela se torna uma pessoa religiosa, ela é capaz de cumprir um monte de ritual na igreja,
até ser obreiro da igreja. Mas ela não vai ver o reino de Deus. Ela não vai perceber que a igreja é muito mais além disso que nós temos visto. Que a igreja é muito mais que uma instituição organizada. Que a igreja é muito mais do que esse monte de regras que puseram nela. Que o reino de Deus é muito mais que isso. Se não nascer de novo, não terá visão do que é o reino de Deus. Então nós encontramos muita gente dentro da igreja hoje, com a Bíblia na mão, que não são nascidas de novo. Elas se tornaram religiosas, são educadas, elas aprenderam a cumprir um montão de regras, elas são dizimistas, são ofertantes, mas dentro dela elas não nasceram de novo. E não tem nenhuma compreensão e nenhuma visão do que é o reino de Deus. Então, novamente, vamos trabalhar aqui em Gênesis 3. Vamos lá, onde é que, a pergunta é essa, onde é que eu vou nascer de novo? Quando uma pessoa nasce de novo, aonde é que ela nasce de novo? Onde ocorre esse milagre, essa coisa fantástica? Então vamos lá, Gênesis 3, falar sobre a queda do homem. Tudo está ligado ali. Gênesis 3. Vamos ler aqueles 2 versículos do capítulo 2, 16 e 17. Onde Deus dá um mandamento para o casal. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Guarde bem essa palavra. Certamente vai morrer. Se você comer, vai morrer. Versículo 6. Vendo a mulher, versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Até aí tá bom. Deus havia dito que eles iriam morrer se eles comessem. Eles comeram e continuaram vivos. Vocês podem me dar uma aula disso já, tanto que eu falei isso aqui. Mas eles também morreram. Aonde é que eles morreram? É isso que você precisa entender. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, explicar sobre a tricotomia do homem, as 3 partes do homem. Nessas últimas 2 sextas-feiras nós falamos sobre isso, falando sobre a natureza humana. Então 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, apresenta a tricotomia do homem, no versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus de paz está trabalhando e santificando em tudo, olha lá. Quais são as partes que o homem tem? Começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. De fora para dentro. Corpo é a parte exterior do homem. Alma é o seu mundo intelectual, mental, o seu mundo emocional. E o espírito do homem é onde ele é a imagem e semelhança de Deus, parte do homem com capacidade de entrar em contato com o mundo invisível de Deus. Então, quando eles comeram do fruto, eles morreram onde? Eles morreram lá no espírito, lá dentro, no profundo. Aquela parte espírito que adora a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, que vão adorá-lo como? Com a alma? Com o corpo? Não. Como? Vão adorá-lo com o espírito, porque Deus é espírito. Então os verdadeiros adoradores adoram a Deus lá dentro, no espírito. Então onde é que o homem morreu? Ele morreu lá no espírito. Essa parte profunda do homem com capacidade de entrar em contato com o mundo invisível de Deus, de adorar a Deus, de penetrar no mundo de Deus, de enxergar o mundo de Deus, essa parte morreu, foi destruída. O que aconteceu com a alma do homem? Mente, vontade e emoções do homem, a sede da sua personalidade.
Essa alma foi destruída, pervertida, destruído. O homem passou a ser possuidor de um mundo emocional desequilibrado, doente, problema na mente, problema de sentimentos, conflitos terríveis. Você não vê Deus, e Deus criou as angústias, e Deus criou a depressão, e Deus criou os medos. Você não vê a Bíblia dizendo isso. Mas depois do pecado, o primeiro sentimento que o homem teve, medo de Deus. Olha como Deus ficou estranho, o homem teve medo e se escondeu. O primeiro sentimento destruído que aconteceu com Adão, Deus já ficou estranho, Adão já quis fugir dele. Então a alma do homem, mente, o que é a alma? É a mente, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, a vontade que ele tem, que leva ele a fazer as coisas. E o mundo emocional complexo que o homem tem, foi totalmente destruído. A morte vem de dentro para fora, espírito, alma e o corpo. O nosso corpo foi muito mudado. A Bíblia diz que tornou o corpo da morte o corpo do pecado. Esse corpo foi alterado por causa do pecado. Então esse corpo, a morte está nele e vai se cumprindo lentamente. A criança nasce, cresce, chega no seu clímax, depois vai decrescendo, encolhendo e morre, volta ao pó. A morte está nesse corpo. Então o homem passou a ser um ser destruído, apagou dentro dele a comunicação com Deus, uma escuridão nasceu dentro dele, ele passou a ser escravizado pelas paixões do corpo, pelos sentimentos do corpo, e passou a ser um ser totalmente exterior, ligado à matéria, materialista 100%. Ele vive para satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências, ele vive para isso, para satisfazer o que o corpo quer. Está bem claro isso na sua mente? Eu não vou mais detalhadamente explicar sobre isso. Então o homem morreu por dentro. Lá dentro aconteceu essa morte. Lá no espírito, a morte vem de dentro para fora. O homem perdeu contato com o mundo de Deus. Perdeu contato com Deus. Deus se tornou estranho. O homem foi caindo numas trevas, numa escuridão profunda dentro dele. E ele morreu. Continuou vivo, mas diante de Deus ele foi morto e totalmente destruído. Está claro isso na sua mente? Você entende isso claramente? Então, aonde é que a pessoa nasce de novo? Onde é que brota essa nova vida? O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, se não acontecer isso com você, mesmo você sendo um grande religioso com muito conhecimento, você não vai ter nenhuma visão do reino de Deus. Como é que eu vou compreender a nova aliança, o Novo Testamento, esse evangelho da graça de Deus? Se eu não nasci de novo, eu não vou compreender. Eu vou ficar preso nas histórias do Velho Testamento, vou cumprir rituais, mas o evangelho vai estar escondido diante de mim, porque eu estou morto, não tenho capacidade de ver o reino de Deus. Então onde é que a pessoa nasce de novo? Onde que a pessoa nasce de novo? É o maior milagre, a coisa mais preciosa que pode acontecer com uma pessoa, ela nascer de novo. Então, onde é que ela nasce de novo? Volta lá para João 3. Vamos ver o que Jesus Cristo disse para Nicodemos. Se não nascer de novo, não vê o reino. Não adianta. Não é crente verdadeiro, pode estar dentro da igreja, não vai entender as coisas de Deus, pode ter feito até um curso de teologia, ter uma mente teológica muito bom, mas não vai ver o reino de Deus. Versículo 3 de João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, olha, você pode chegar para uma pessoa religiosa evangélica, falar um montão de coisa do Novo Testamento para ela, mas se ela não nasceu de novo, não pode ver. Não pode ver. Vocês estão entendendo ou não? Não pode ver. Ela pode estar cumprindo os rituais da igreja, ela pode ser até um obreiro, até um pastor que fez teologia, ela pode estar lá dando dízimo, oferta, buscando alguma coisa financeira em nome de Deus, mas se ela não nascer de novo, ela está morta em tudo isso. Ela não pode ver o reino de Deus. Continua a leitura. Versículo 4.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora Jesus mostra o ponto-chave, olha lá. O que é nascido da carne é carne. Ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito, com letra maiúscula, significando Espírito Santo, é Espírito. Então, olha, Nicodemos conhecia a queda do homem? Conhecia. Será que na sinagoga ele não ensinou muito sobre, olha, o texto que nós temos de Gênesis 3, sobre a queda do homem, o homem se tornou pecador, estava na lei, estava tudo lá, ele deve ter ensinado muito isso. Mas ele não sabia nada de novo nascimento. Olha a pergunta que ele fez: como pode acontecer isso? Olha a mente religiosa. Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o que ele entendia sobre novo nascimento. Não entendia nada, e era líder religioso. E Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água, o que é água aqui nesse sentido? É a palavra. Quem não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino. E ele fala: o que é nascido da carne? O que é nascido da carne? Eu nasci através de um ventre da minha mãe. Eu sou nascido da carne, é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, essa pessoa agora é Espírito. Você entende o que eu estou dizendo? Quem nasceu do Espírito é. Então você é Espírito agora. Você é mais que esse corpo exterior. Lá dentro de você, você que nasceu de novo, você é Espírito. Entende isso ou não? Espírito, é isso que você é por dentro. Então eu nasci da carne, eu vim a esse mundo através da minha mãe. Isso aqui é carne. Mas o meu segundo nascimento, se eu nasci do Espírito Santo, eu sou Espírito. Está bem claro isso? Agora, qual a condição para mim nascer de novo? Então vamos lá, você está em João 3, volta um pouquinho, no capítulo 1. Capítulo 1 de João, nós já lemos isso e meditamos nisso este ano. Versículo 12, João 1, 12, 13 e 14, olha lá. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Olha lá, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ó, presta atenção, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, qual a condição para uma pessoa nascer de novo, nascer lá no Espírito? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, o que acontece? Deus, ela deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a pessoa ouve a respeito de Jesus Cristo, ela crê que o verbo se fez carne, entende que Jesus Cristo é Deus, se fez homem, veio aqui nesse mundo, morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos pecados e nos livrar da condenação eterna. E ela recebe, não é essa coisinha assim, aceitar Jesus. Olha, na Bíblia não tem nenhum apelo. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, toca uma música bonita aí, banda, aí começa lá aquela música bonita, venha como está, aquela música de choro, né? Aí, quem quer vir, olha, levante a sua mão, não tem nada de apelo. Nada, o evangelho é pregado, quem crê acontece sem apelo nenhum. Nenhum dos apóstolos fizeram apelo, não existe apelo na Bíblia, é coisa da religião. Então quando a pessoa ouve a respeito de Cristo, por isso que tem que falar de Jesus, pregar o evangelho, e ela
crê em Cristo, ela recebe como único e suficiente Salvador. Então o Espírito Santo vem sobre esta pessoa instantaneamente, lá dentro dela, e aquilo que era morto, aquele espírito morto, aquilo que era morto, o Espírito Santo gera um novo espírito, um coração novo, gera uma coisa nova dentro dela. A alma não nasceu de novo, a cabeça dela não nasceu de novo, o corpo vai estar envelhecendo, mas dentro dela, lá dentro, ela descobriu que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo é verdade. Aconteceu. Foi ligado nela de novo aquela capacidade de sentir Deus, de entender Deus, de saber que Jesus Cristo é verdadeiro. Saber que é salva. É uma coisa instantânea. Quando o anjo chegou para Maria, falou assim: olha, Maria, você vai ficar grávida, o Espírito Santo vai vir sobre ti, e você vai dar à luz a um ente santo que será chamado Filho de Deus. Maria não sabia de nada disso. Ela disse assim: Senhor, eu não conheço homem algum. Mas o anjo falou: não é de modo natural. Vai vir sobre você o Espírito Santo, vai gerar isso dentro de você. E ela falou: cumpra em mim conforme a tua palavra. É a mesma coisa que acontece com a gente. Como Jesus foi gerado na Virgem, então essa mesma forma o Espírito Santo vem e gera dentro de nós um novo espírito. Então nasce dentro de nós uma nova criatura, espírito, e está claro isso? Brota dentro de nós. Quando isso acontece, você fala assim: de fato, você é convicto de que Jesus é verdadeiro, de que Ele é real. Você começa a se comunicar com Deus, entender. A palavra começa pouco a pouco e se abrindo. Você vai enxergando. Você percebe que por dentro uma coisa nova, um novo coração, houve uma mudança. Um homem interior nasceu aí, dentro de você. Qual a condição? Receber Jesus como único e suficiente Salvador. Então hoje em dia as igrejas foram... Hoje em dia, qual a propaganda para vir na igreja? Você que está no vermelho, você que quer emprego, você que quer casar, você que quer ficar rico, vem para a igreja. Aí vai aquela multidão. E quando chega lá, eles vão dar a fórmula para você alcançar essas coisas. Dificilmente você vê essa gente explicando sobre a obra de Cristo na cruz, falando sobre salvação. Liga lá de sábado à televisão, não tem um que vem ali explicar sobre salvação. Presta atenção, eu vejo. Então encheram as igrejas de pessoas que querem resolver as suas necessidades. Mas a maior parte do que está aí não nasceu de novo, não tem visão do reino de Deus. Não é a nova criação ainda. Então olha a importância, olha. Eu posso achar bonito Moisés abrindo o Mar Vermelho e não nascer de novo. Posso achar bonito, eu vou assistir a Terra Prometida, eles lutaram, entraram, foi lindo, eu me emocionei. Mas não teve nenhuma informação de Jesus Cristo nisso. É bonito. Vocês estão entendendo ou não? Posso passar um filme da história de José, aquele menino assim foi vendido pelos irmãos, foi jogado na cova e foi vendido como escravo. Lindo. Passa isso. Aí ele revelou o sonho do padeiro, deu certo, e um dia ele revelou o sonho de Faraó e foi posto como segundo homem. É muito bonito, mas não tem nenhuma informação para mim nascer de novo. Não fala nada de Jesus, é bonito. Mas não me leva ao arrependimento, ao encontro com Jesus. Só vai falar de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Você percebe que é uma linha tênue que está separando isso que eu estou te dizendo? Está ali, tem uma linha. E a pessoa nunca tem um encontro. Agora, quando eu falo, qual foi a primeira pregação de Pedro? Que 3.000 almas se converteram sem apelo nenhum. O que ele pregou? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que os apóstolos pregavam? Só Jesus Cristo o tempo todo. O Redentor, o Salvador, o Remidor. Só Ele. Então as igrejas estão cheias de gente que não vê o reino.
Para elas, igreja é um lugar de ir lá pegar alguma força para mim trabalhar melhor, eu ganhar mais dinheiro, eu me casar, eu trocar de casa, eu trocar de carro, ficar mais rico. Aí você ouve os testemunhos, vê se tem um testemunho que passa lá: olha, eu recebi Jesus como único e suficiente Salvador, nasci de novo. Não tem um. Tem ou não tem? Nenhum. Isso não é bênção. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas quando eu recebo Jesus de verdade, então dentro de mim, o Espírito Santo gera essa vida nova. Eu ainda continuo defeituoso, eu ainda tenho uma mente com muitos problemas. Eu ainda tenho um mundo emocional com muito conflito, com o tempo isso vai mudando. Mas lá dentro de mim, eu nasci de novo. Tenho um novo espírito. Foi posto algo novo dentro de mim. Porque eu creio em Jesus Cristo de verdade, como diz a Escritura. Está claro isso para você? O que é nascido da carne é carne. Mas o que nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então, presta atenção. Qual é a finalidade da pregação do Evangelho? É justamente levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, para elas nascerem de novo e serem salvas. Para elas nascerem do Espírito. Quando Jesus disse: ide e pregue o Evangelho a toda criatura, o que crê será salvo, quem não crê já está condenado. É uma questão de ser salvo ou ser condenado. É muito sério a pregação do Evangelho. Não é uma brincadeira e prometer um montão de coisinha que as pessoas vão ter. Isso não é pregação do Evangelho. Então a coisa mais linda, olha, meus irmãos, eu sinto dizer, os anos vão nos dando experiência. Eu sinto dizer, até pode ser que alguns de vocês que estão aqui, vocês viveram anos na igreja e não tinham nascido de novo, eram só religiosos. Não conheciam o Evangelho. Foram batizados, fizeram tudo que a igreja pedia para fazer. Às vezes nasceram do Espírito há pouco tempo e estão enxergando o Evangelho. Não eram assim, eram só religiosos. Eu fui religioso um bom tempo também. Sem saber. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Agora, vamos lá na velha aliança, vamos lá, Ezequiel 36. Vamos ver uma coisa ali que Deus promete que faria. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel 36. Então vamos ver aquela promessa que Deus está falando sobre a restauração de Israel. Isso aqui tem muito a ver com o que nós estamos falando, que Deus faria. Ezequiel 36, 25 em diante, diz assim, todos acharam? Então ele diz: então aspirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha lá, dar-vos-ei coração novo, lá dentro. E porei dentre vós, olha lá, espírito novo, um novo espírito. Por que um espírito novo? Porque o nosso espírito morreu, foi destruído. Nós já herdamos isso de Adão, do primeiro casal. Nós já nascemos mortos. Certa vez, Jesus convidou um lá para seguir, e ele disse assim: não, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Naquele tempo, tradição do povo de Israel, o filho mais velho, a responsabilidade dele era quando os pais morressem, ele iria sepultar os pais. Vai saber quanto tempo isso demoraria. Então Jesus convidou para segui-lo, mas ele falou: deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Aí Jesus Cristo disse o quê? Deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então quem não nasceu de novo, ele está morto. Para Deus são mortos nos delitos e pecados. Só é vivo para Deus quem nasceu de novo. Então, olha o que ele diz no versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, olha lá. Porei dentro de vós espírito novo. Um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha lá, porei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo já. E aí farei que andeis nos meus estatutos, os guardeis, os meus juízos e os observeis. Então o que Deus está dizendo através de Ezequiel?
que chegaria um tempo que ele daria um novo espírito. Mudaria o coração. O que é o coração de pedra? Aquele estado interior endurecido pelo pecado, morto pelo pecado. Então Deus tiraria isso de dentro de nós. Nos daria um coração de carne, né? Mostrando a sensibilidade. Nós seríamos sensíveis a Deus, iríamos ouvir a voz de Deus, poria um novo espírito dentro de nós, e poria dentro de nós o seu espírito. Aí ele faria, depois dessa operação, dessa cirurgia, aí ele vai fazer com que andemos nos estatutos. Quem é que faz? É ele. Então, se não acontecer isso, olha, isso não é muito empolgante, isso não promete bênçãos para essa terra, não promete riquezas, não promete que tudo vai melhorar, que você vai comer o melhor da terra, não é atraente para essa terra. Mas isso é uma grande verdade do Novo Testamento, da Nova Aliança. No Velho Testamento ninguém nascia de novo. A lei não deu poder para ninguém nascer de novo, é coisa da Nova Aliança, do Evangelho Novo Nascimento. E se não acontecer isso, eu quero reprisar esta palavra bastante, se não acontecer isso com a pessoa, ela nem salva ela, está dentro da igreja e perdida. Perdida dentro da igreja. Olha como é sério por isso, meus irmãos. Qual é a nossa luta? A nossa luta não é querer ser alguma coisa. Não é fazer festinha. Prometer um montão de solução de problema para as pessoas. Qual é a nossa grande batalha? É levar a mensagem que produz o novo nascimento para as pessoas. Vocês entendem isso? Então, nós somos um. Eu faço esse trabalho de semear a palavra, mas você faz comigo. Nós não somos tudo individual. Nós juntos somos uma voz, nós juntos. E essa voz quer levar essa mensagem que vai gerar uma vida nova, um novo nascimento nas pessoas. Agora, sem a pregação da cruz, sem os feitos da cruz, não tem novo nascimento. Tem só informação religiosa, mas não tem novo nascimento. Volta lá para João. João capítulo 3, vamos ler de novo lá o que Jesus disse para Nicodemos. Com quem Jesus está falando? Com um homem conhecedor da velha aliança, mestre que ensinava nas sinagogas, que conhecia Gênesis 3 sobre a queda do homem, quando Deus diz para o homem, você vai morrer se não comer o fruto. Não entendia nada dessa linguagem, absolutamente nada dessa linguagem. Versículo 3 de novo. A isto respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, olha, meus irmãos, quando a pessoa nasce de novo é a coisa mais linda. Ela descobriu, nasceu. Ela começa a perceber que Deus existe, que Jesus é real. Ela começa a ver o reino. Então, ela começa a ver que a igreja não é só a gente estar aqui juntinho, ai, que legal, né? Vamos cantar. Olha o reino de Deus aqui. Vocês estão entendendo ou não? Existe uma coisa sobrenatural. A igreja é corpo de Cristo. A igreja somos nós, não é templo, construção, não é nada disso. A igreja somos nós, nascidos de novo, que são a igreja. Então ela começa a ter uma visão além do reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Lá em Lucas 17, 20 e 21, perguntaram para Jesus: quando vem o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, não é uma coisa visível. Ninguém vai dizer, olha ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está onde ele fala? Dentro de vós, é uma coisa aqui dentro. Então o reino de Deus está implantado na terra. Você pensa que o reino de Deus é essa igreja organizada? Você pensa que é só essa igreja organizada que aparece aí na televisão, no rádio? Você pensa que isso é o reino de Deus? Muitas vezes só é o reino do líder, não de Deus. O reino de Deus são todos os nascidos de Deus, os nascidos de novo, os nascidos do Espírito que são Espírito. Esta é a igreja verdadeira, sem placa, sem CNPJ, não tem burocracia, não tem nada disso.
Essa é a igreja verdadeira, os nascidos de novo. Então, ver o reino, você vê o reino. Então, às vezes, aqui nas quartas-feiras, nós estamos orando por todos vocês. É como se víssemos o reino de Deus e vocês todos ligados, unidos num mesmo Espírito, nós juntos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra, ensinando, aperfeiçoando aqueles que são o reino de Deus. Entende isso? Ao trabalho, é tudo pela palavra, aperfeiçoando, trazendo conhecimento. Aperfeiçoando, o Espírito Santo vai abrindo os olhos, aperfeiçoando, tornando mais real ainda o reino de Deus para cada um de nós. Continua, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a mente dele e o coração dele, um mestre de Israel. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui é a palavra. Ó. Marca, vamos lá para Efésios 5, vamos lá. Não é água de batismo, não tem nada a ver. Com água, batismo não salva ninguém. Efésios 5, quando ele está falando sobre marido e mulher. Ele fala assim no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, presta atenção, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a água aqui, em João 3, não é água de batismo, é a palavra. Então a pessoa ouve a palavra do reino. Nós falamos sobre a parábola do semeador, domingo passado, ela ouve a palavra do reino. Essa palavra, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e gera nela. Nasce um homem interior, um homem espírito, nasce por dentro. Por isso que os verdadeiros crentes, presta atenção, são os nascidos de novo. Se não nasceu de novo, meu irmão, não entra no reino de Deus. Volta lá em João 3. Vamos terminar a leitura ali para outras passagens. Ele disse, respondeu Jesus, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne. E quem nasceu do Espírito agora é Espírito. Então agora, você é Espírito. Você pode não sentir isso assim, não ter um estremecer, não é? Mas lá onde havia morte, agora há vida. Você agora é Espírito. E como é que eu vou adorar a Deus agora? As pessoas pensam que adorar a Deus é levantar a mão, dançar aqui na frente, rodar. Tudo isso é adoração, né? Pensa que tudo isso é adoração. Nada disso é adoração. Isso é só uma dança, uma coreografia. Não tem nada a ver com adoração. O que é a verdadeira adoração? É lá no Espírito. Você pode estar que nem uma pedra assim, ó. Lá no teu espírito você entra em contato com Deus no espírito e adora sem falar nenhuma palavra, sabe? Só reconhecendo dentro de você o Deus verdadeiro. Isso é a verdadeira adoração. Nós vamos ver isso mais para frente. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Não existe lugar especial de adoração. Vou adorar a Deus na igreja. Errado. Você pode adorar a Deus dentro de um mercado. Você pode adorar a Deus lavando louça. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você é espírito, é só se concentrar em Deus e adorá-lo. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então, e o pessoal da velha aliança não satisfez Deus em adoração. Ninguém lá era nascido de novo. Vocês entendem isso ou não? Então, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é
Por isso que você, de vez em quando, tem que dar uma paradinha sozinho. Presta atenção. Eu sei que a nossa vida é agitada, a gente corre para todo lado, tem filho, tem família, trabalho, é uma loucura. E agora tem o WhatsApp, você toma mais o tempo ainda. Você meditar nas historinhas que você vai passar para os outros e receber 500 vídeos de coisinha que às vezes mais enche a paciência do que ajuda. Né? E mandar bom dia, boa tarde, boa noite, bom café, bom almoço, hoje é sexta-feira, feliz segunda, feliz quarta, feliz sexta, você tá aí, ai, hoje é bom dia, toma um cafezinho, louro. Ainda bem que nós não fazemos isso. Se você puder parar um pouquinho, 10 minutos que você parar, de manhã, de preferência que a tua mente está calma. Você parar, não ficar assim, Deus me abençoa, Deus abre a porta, Deus me ajuda. Não fala nada. Você fala assim, Senhor, eu quero te adorar. E fique em silêncio. Adora a Deus. Você está vivo por dentro agora. É nessa adoração a Deus que você vai ter revelação de quem Ele é. A palavra vai se abrindo para você. Vocês entendem isso ou não? Uma boa parte não pratica isso nada durante o dia, nada. A gente acorda com fome, come o pãozinho, agita para cá, agita para lá, vai assistir Ana Maria para pegar receita, né? E fica lá assim, ó, hipnotizado pela receita do bolo de mocotó. E o telefone do lado. A dupla dinâmica. Pode fazer tudo isso, mas antes disso, adora Deus um pouquinho. Você entende ou não? Se você praticar isso, no começo é meio enrolado, porque a nossa cabeça está 1000 por hora, o nosso mundo emocional está agitado, parece um monte de fagulha indo para todo lado, mas conforme você vai praticando, vem uma calma, a tua mente se acalma, no decorrer do tempo que você pratica a adoração, chega um momento que você está bem equilibrado para adorar a Deus, e falar assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro, a minha vida te pertence, fica em silêncio, te adoro, não se precipite ficar falando, as mesmas coisas. Nós somos espírito, nós somos espírito, Para entrar no reino de Deus, você tem que ter a natureza do reino de Deus. Se você quiser viver debaixo d'água, tem que passar por uma mudança de natureza. Tem natureza de peixe, ou não é? Só entra no reino de Deus quem tem a natureza que se vive lá. Quem não tem a nova natureza, não entra. Não tem condições de viver lá. Não suporta. Vocês entendem ou não? Nascemos do Espírito. Somos Espírito. Então, de vez em quando, fala assim para você. Eu sou espírito, eu sou mais que essa carne, que a alma, eu sou espírito. Eu já tenho um espírito com vida eterna dentro de mim aqui, já tenho a vida eterna aqui e nunca vai morrer e nunca vou perder isso que nasceu dentro de mim. Esse ser interior que nasceu, que é espírito, é eterno, não morre mais. Não é condenado. É o Filho de Deus. Sim ou não? Agora vamos lá, 1 de Pedro. Lá no finalzinho, vamos ver o que Pedro fala disso. Passa lá Hebreus, Tiago. 1 de Pedro 1. Versículo 3. Aqui Pedro fala a mesma coisa, mas falando sobre regeneração. Olha lá. 1 de Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, nos regenerou, é um novo nascimento, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitasse, não quebrasse o poder da morte, como nós iríamos ser regenerados? Os discípulos eram nascidos de novo antes da cruz? Não. Pedro negou Jesus, Pedro era valente, se achava alguma coisa. Todos negaram Jesus e fugiram.
Mas depois que veio o Espírito Santo sobre eles, lá em Atos 2, mudou tudo. Não tiveram mais medo de nada. Enfrentavam aqueles de quem eles fugiam e negaram Jesus. Então Pedro diz: nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí mesmo no versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, ela não de semente corruptível, mas de qual semente que nós somos regenerados? Mas de incorruptível. Olha lá, qual que é essa semente incorruptível? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então ele está dizendo que nós fomos regenerados através de uma semente incorruptível. Qual é? A palavra de Deus, que é viva e é viva e permanente. Depois ele diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra que vos foi evangelizados. Então Pedro diz que nós somos regenerados de uma semente incorruptível. E o que é essa semente incorruptível? É a palavra de Deus que é viva e é permanente. Por isso, olha a importância. Eu fico pensando quando muitos que foram na igreja e morreram e perderam a salvação, nunca tiveram. E tiveram a oportunidade, e o líder nunca ensinou sobre essas coisas. E ela esteve sentado ali no banco, mas não ouviu o evangelho para ser salva. Imagine como será isso no fim de tudo. No juízo final, quando todos eles estiverem na presença de Deus. Quão triste e destrutivo vai ser julgado por Jesus Cristo, porque não falou a verdade do evangelho, não pregou o que tinha que ser pregado. Está bem claro isso, queridos? Agora, vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5... 17, aqueles que estão em Cristo. O que diz? Ele fala assim, versículos 16 e 17, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não o conheçamos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo, lhe fizeram novo. Então, o que acontece? Eu nasci de novo, eu criei em Cristo. Toda a minha velha criatura foi... Deus perdoou todos os meus pecados, as coisas velhas se passaram. A escravidão, o escravo que eu era na mão do diabo se passou. As prisões que me prendiam acabaram, tudo se passou. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem é essa nova criação? A nova criação, quem nasceu do Espírito, que é. Espírito é a nova criação. A primeira criação falhou, se tornou perdida por causa do pecado. A nova criação é redimida, é filha. São filhos de Deus, salvos eternamente, gerados por Jesus Cristo. Gerados por Jesus Cristo. A nova criação, você é a nova criatura, as coisas velhas se passaram. Agora, tudo que nós vivemos no passado está aqui no nosso HD. Às vezes a pessoa sofre no presente por causa do passado. O que eu tenho que fazer? Olha, meu passado acabou, não se prenda ao passado. Olha, não volte com a tua cabeça lá para aqueles que viveram do passado e que já morreram. Pode ser pai e mãe, fica sofrendo aí. Não, tudo isso se passou. Foi muito bom, mas se passou. Vocês entendem ou não? Ah, mas lá eu sofri, mas eu sou uma nova criatura, não me acompanha mais aquele sofrimento. Não, você tem que ser corajoso, entrar nisso e se libertar.
Ai, mas eu lembro do meu pai, da mamãe. Tudo bom lembrar, mas ser escravo daqueles mesmos sentimentos de sofrimento. Você é uma nova criatura. As coisas elas se passaram. Assuma a sua redenção completamente. Entende isso ou não? Essa nova criatura são os verdadeiros filhos de Deus. Agora, se não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, se não nasceu de novo, não é nova criatura, mesmo dentro da igreja. Tem um monte de pastores dessas igrejas aí, não nasceram de novo. Pastor, como é que... É uma afronta o senhor fala isso. O senhor está julgando. Não, não estou julgando. Então como é que o senhor sabe por aquilo que eles pregam? Porque se eles fossem nascidos de novo, pregariam o evangelho. Agora o que eles pregam não é evangelho, não são nascidos de novo. A fala deles denuncia quem eles são. Pode ter certeza disso que eu estou te dizendo. Eles se denunciam por aquilo que eles pregam e falam o tempo todo. Agora vamos lá, 1 de João, volta lá. Agora vamos ver essa nova criatura aqui, que coisa extraordinária. 1 de João, no capítulo 5, 1 de João 5, onde nós lemos muito. Olha, isso aqui está escrito. Então você tem que acreditar nisso aqui que está escrito. Olha. Ele diz assim, no versículo 18 e 19, que nós lemos sempre aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quem é o nascido de Deus? É o que nasceu de novo, é a nova criação. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele não é que não peca. Não vive em pecado, não vive atolado naquelas mesmas coisas que nós éramos do passado. Não vive em pecado. Mas aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno faz o quê? Não lhe toca. Quem é nascido de Deus, o que Deus faz? Deus guarda. E o maligno, o que faz? Não, presta atenção, meus irmãos. A maior parte da igreja não acredita nisso. A igreja, essa turma vai pregar que você tem que dar brecha. É você não dando brecha que fica guardado. O se guardar está no teu poder, é no seu esforço. Se deu mancada, o diabo te pega. Aquele que é nascido de Deus, quem é o que é nascido de Deus? O que é nascido do Espírito, que nasceu de novo. Deus guarda. E o maligno? Não pode tocar. Olha como isso acaba com essas maldições, com o diabo retalhando, com medo disso, medo daquilo, inveja. Acaba com esse culto místico que existe por aí. Não lhe toca. Você é nascido de novo. É selado com o Espírito Santo, é a garantia de que você é de Deus. O diabo não tem autoridade para te tocar, mesmo que você falhe, não tem autoridade para te tocar, porque você agora é propriedade exclusiva de Deus. Não tem. Depois que você crê nisso, entende isso, acabou o medo. Entendeu? Você não é mais supersticioso. Aquelas coisas da cabeça que a gente trazia do passado. Superstição, medo disso. Sexta-feira 13, gato preto, andar na escada. Olha a casa de macumba, deixa eu vir para cá. Olha o olho gordo, olha a inveja. Olha o... Acabou, você está limpo de tudo isso. Para você, essas igrejas que pregam isso não serve mais. Você está livre. Está livre. Você acredita nisso? Que você não pode ser tocado? Olha no mesmo capítulo 5, olha lá, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, presta atenção, quem é nascido de Deus é o que nasceu de novo. Vence o mundo. Ah, pastor, vence o mundo. Olha, você é nascido de Deus. Esse espírito novo, esse homem interior, ele tem um potencial de... É que você talvez não tenha descoberto isso. Ele tem um potencial de resistência tão gigantesco, que quem é nascido de Deus vence o mundo. Não é um probleminha, não é uma dificuldade, é o mundo. Você acredita nisso ou não? Às vezes a gente não descobriu nem 5% disso. Nem 1%, às vezes nós não descobrimos, não abrimos os nossos olhos para ver que o que é nascido dessa nova criação vence o mundo. Ela tem capacidade de resistência para tudo nesse mundo, tudo que vier. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
A nossa fé. Mas fé direcionada em quê? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Nós temos fé. Nós temos fé. Essa nova criatura tem fé. E o que ele diz? Quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Crê em quê? Na agorada, no sal grosso, na cobertura apostólica, no tijolinho da vitória, no cimento ungido, na chave da casa própria, no que vão distribuir na igreja, no manto do altar, nos ralamantúria, ralabracai. É esses que vencem o mundo? Não! Esses não vão vencer. Se a fé estiver nessas coisas, é derrota certa. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser o quê? Jesus, o Filho de Deus. Então, para mim entender isso, essa é a fé em Cristo que te dá vitória sobre o mundo. Acredita nisso ou não? Está escrito aqui, então eu nasci de novo. Se concentre. Eu sou nascido de novo. Deus pôs uma fé aqui, ó. É a vitória que vence o mundo. Então eu tenho uma capacidade. Em mim eu sou fraco em mim mesmo. Mas a nova criatura, selada pelo Espírito, ela tem uma capacidade de vencer o mundo. Você tem que se projetar nisso aí dentro de você, na tua mente. Então você não é aquela pessoa fraquinha, qualquer coisinha, ai, ora por mim, pastor, ora. É porque não saiu das emoções ainda, da alma caída. Então a pessoa fica toda enrolada ali muitos anos, não conseguiu ainda pelo Espírito subjugar tudo aquilo. Mas aquele que está rompendo, né? A vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé em quem? Em Jesus Cristo. Aí nesse capítulo 5, olha lá, já falei do maligno não lhe toca, da fé que vence o mundo, e agora vamos lá para 2 Tessalonicenses, vamos dar volta um pouquinho, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 1, 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Olha o que Paulo pedia, orai por nós para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Está escrito isso aqui? A fé, essa fé evangélica, isso que nós estamos falando, não é de todos, meus irmãos. Não adianta, não é de todos. Depois ele diz, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. A fé não é de todos. Agora o Senhor é fiel. Ele vai confirmar e nos guardará do maligno. Fala assim, nos guardará do maligno. Acredita nisso? Então você tem que crer nisso. Ande crendo, viva crendo. Essa é a vitória que vence o mundo. Me guardará do maligno, não tenho mais medo de nada. Nada. O diabo, coitado, mingou. Derreteu ali, virou uma coisa. Sabe quando a vela derrete, fica uma coisinha assim no fundo do pires? O diabo derreteu. Coitado. Nem penso, nem vejo mais ele. Por quê? Nos guardará do maligno. Somos nascidos de Deus. Não pode ser tocado. Mas pastor, se eu der brecha, eu dou brecha direto, mas Cristo tampou a brecha com sangue na cruz. Acredita ou não? Então vocês estão vendo que essa nova criação, esse novo nascimento, é a coisa mais extraordinária que uma pessoa pode ter. É a coisa mais extraordinária que uma pessoa pode ter. E qual a condição para nascer de novo? Eu preciso crer em Cristo como o único e suficiente Salvador.
Entende? Para muitos a visão de Cristo é o cara que vai mudar a vida do empresário, que vai trazer um bom casamento, que vai levar a volta por cima. O Cristo é um grande negociante, que eu vou determinar e vai dar certo. É um cara, um grande garçom que eu vou determinar da ordem, vai resolver meus problemas. Não conhece Jesus Cristo como Salvador. Mas aquele que é salvo de verdade, tudo isso é real na vida dele. Agora ele precisa aprender isso e assumindo todo dia essa verdade, memorizar esses textos, reler, ler e reler, bastante vezes, 10, 15, 20, até que essas verdades se tornam vivas aqui, você viva elas na plenitude do que tem que ser vivido. Volta lá para terminarmos no mesmo texto, João 3. João 3. Versículo 3. Respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. Quem nasceu da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito Santo agora é o quê? Espírito. Versículo 12 do capítulo 1 de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. Mas de quem essas pessoas são nascidas? Mas nasceram de onde? De Deus. São nascidas de Deus. Por isso que nós cantamos: sou nascido de Deus, né? Você entende isso, meu irmão? Então, fica mais fácil de compreender quando você prega o evangelho para alguns, mesmo crente, a cabeça deles não entende nada. Eles são religiosos, estão em igrejas debaixo de lei, aprisionados num monte de rituais. Não nasceram de novo. Não tem espírito, não consegue captar a mensagem do evangelho. É fácil de entender isso. Muitos desses nem salvos estão. Tá bom, meus irmãos? Na semana que vem, nós vamos continuar essa leitura e a tônica será no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Por que Jesus se comparou a uma serpente levantada no deserto? Serpente não é símbolo de Satanás? É isso que estaremos falando na semana que vem. Fala assim. Amém.